Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom a gente se encontrar. Na verdade, o sentido da vida vai ser a gente se encontrar. Muito tempo os filósofos estão perquirindo o universo, perguntando a si mesmos e ao mundo qual é o sentido da vida. Para que nós estamos aqui? E sem dúvida foi nos ensinado há 2000 anos qual é o mandamento maior, qual é o sentido da vida. Esse sentido, dito de outra maneira, é a gente se encontrar. Jesus disse para a gente que a razão do existir, a razão da gente estar encarnado, da gente ter sido criado, o sentido não só das vidas, mas da existência, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a si mesmo. É claro que esse encontro que Jesus propõe não é um encontro físico só, né? É fundamental a gente estar encontrando, estar se tocando, se relacionando. Mas é claro que esse encontro que Jesus propõe para toda a humanidade é um encontro essencial, é um encontro de verdade, é um encontro em profundidade. E é para isso, por isso, que nós saudamos estarmos juntos. É fundamental a gente poder estar junto. A gente fala muito dentro do cristianismo sobre o próximo. Quem é o próximo? O próximo podemos ser todos nós, desde que a gente queira se aproximar. A humanidade está muito distante. Não é difícil da gente perceber o quanto nós estamos distantes uns dos outros. E o que mais nos aproxima nos tempos de hoje, que são os meios de comunicação, muitas vezes nos deixam mais distantes. Paradoxalmente, o meio de comunicação que é feito para unir a gente, às vezes deixa a gente mais distante. Vocês lembram, na infância da maioria de nós aqui, nós tínhamos uma arquitetura diferente nas casas. As casas, elas tinham um grande ponto de encontro da família, ou dois. Um era para a gente fazer a alimentação da gente, e esse ponto de encontro era na cozinha. O outro era para o lazer da gente, e esse lazer ocorria na sala. É quase estranho a gente falar isso. As salas hoje estão abandonadas nas casas. Mas antigamente, é bom lembrar isso, as salas elas tinham uma arquitetura e era um ponto de encontro das pessoas. Essa arquitetura colocava assim: o sofá, uma poltrona ou outro sofá menor, todos voltados para um único ponto. Qual era esse ponto? A televisão. E é claro que a televisão não permitia que a gente conversasse, tudo bem. Mas tinham inventado o comercial. E é no comercial a gente finalmente era autorizado a ser família, a conversar uma coisa ou outra. Porque como acho que só o Faustão ainda lembra hoje em dia, o comercial era chamado de reclame, porque era muito chato. Né? A gente reclamava porque ficava repetindo aquela coisa sem graça. Hoje em dia está passando o comercial, as pessoas falam: não, peraí, deixa eu ver isso aí que eu não vi ainda. Mudou muito. Uma das coisas mais comentadas na televisão hoje em dia é o comercial. O comercial é a hora mais cara da televisão, é muito mais caro que novela, mais caro que seriado, mais caro que jornalismo. Então hoje nós viemos conversar sobre como os nossos pensamentos, como as nossas concepções afetam as nossas vidas. Há muito tempo a humanidade
E os sábios de todos os tempos sabem que conforme você pensa, você vai criando o seu ambiente, você atrai as coisas para você. Vocês lembram, um tempo atrás rodou muito por aí um filme chamado O Segredo, não é? E ele contava com frases de diversos sábios durante toda a história da humanidade, que todo mundo já sabe que conforme o pensamento da gente, a gente produz a nossa realidade. Só que essa crença foi completamente combatida e quase completamente destruída pelo pensamento científico. O pensamento científico, ele é baseado nos pressupostos de um grande filósofo. Talvez o filósofo que mais tenha influenciado o pensamento humano chama-se René Descartes. E ele propôs o pensamento científico, que tem um pressuposto, ou pelo menos dois pressupostos mais fortes. O primeiro é que a gente precisa repartir tudo que a gente quiser conhecer, reparte em pequenas partes, e depois disso, bem repartida a realidade vai permitir que a gente, estudando cada partezinha dessa e depois juntando, a gente vai ter uma grande noção do todo. É por causa de René Descartes que hoje você vai no médico, se tiver um problema na unha encravada no dedinho esquerdo, e você for no médico de unha encravada, ele vai falar: não, eu sou especialista em dedinho direito. Porque nós somos super especializados. Diz um pensador moderno, com muita ironia, que a humanidade hoje sabe cada vez mais sobre cada vez menos. A gente só sabe de pequenas coisas. E isso tem um símbolo muito hilário, muito interessante no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que eu particularmente gosto muito, que é a história de um operário. Charlie Chaplin faz um operário que fica o dia todo apertando parafuso. E ele só faz isso, apertar parafuso. Duas ferramentas na mão, apertando parafuso o dia inteiro. Quando ele sai dali, a mão dele, sem ele querer, continua fazendo o quê? Apertando o parafuso. E é muito engraçado porque ele estava andando na rua, voltando para casa, e vendo uma senhora com um vestido com dois botões grandes na parte de trás. Ele olha aquilo e acha que é o quê? Parafuso. E sai apertando a nádega da senhora. Ela fica algo surpreendida com isso. Nós somos programados para nos descolarmos da realidade com esse pensamento fragmentado, esse pensamento especializado, super especializado, esse pensamento de competição que pega a realidade, reparte, para depois, juntando todas as partes, como num carro, numa linha de montagem, vai passando o chassi, vão sendo colocadas as peças e no final tem o carro pronto. Na medicina também se pensa assim: se você passar por diversos especialistas, todos eles lhe derem os tratamentos adequados, você vai sair sadio. Só que isso está mostrando que não é bem assim, não é verdade? Infelizmente, a soma das partes não dá o todo. E esse pensamento foi fragmentando as nossas vidas. Hoje, nós temos as casas, o centro das casas não é mais a cozinha. O centro das casas não é mais a sala e nem mesmo o templo sagrado da televisão. Hoje o centro das casas é o quarto. Os quartos são micromundos, onde se tem o lazer, onde às vezes até tem uma televisão com pouquíssimo uso, mas tem um computador e principalmente o centro da vida da gente, que é o celular. E aí não é do quarto, aí é da vida, é praticamente um órgão humano, gente, né? Lá na minha infância, quem andava na rua falando sozinho era louco.
Uma pessoa andando na rua falando blá 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 blá, blá sozinho, era louco. Hoje em dia a pessoa também fala sozinho, só tem um fiozinho aqui. E está lá falando sozinho, um debate. Falando um monte de coisa. Parece que a gente se comunica melhor quanto mais intermediários tem entre a gente. E isso é irreversível. Não adianta a gente falar antigamente é que era bom, antigamente isso, antigamente era aquilo. Isso é irreversível. Nós temos essa grande revolução diária dos meios de comunicação. Todos os dias nós temos um meio de comunicação diferente e isso faz a gente ter muitos amigos. Você coloca entre aspas esses amigos? Ok, mas você tem muitos conhecidos, você se comunica com muita gente. Se comunica só com a palavra, realmente só a palavra, se é que aquelas letrinhas que se colocam são palavras, mas é assim e a gente tem muito conhecimento sobre o universo todo, sobre a Terra toda, sobre as coisas que acontecem. É muito interessante e essa nossa crença vem formulando um mundo. E o mundo que a gente quer propor, o mundo que a gente quer organizar, o que no Espiritismo os Espíritos nos falam de mundo de regeneração, ele vai regenerar algumas coisas, certamente. Ele vai regenerar o que entre as comunicações? Provavelmente a relação humana. Talvez uma das grandes regenerações que a gente precise seja da relação humana. Porque hoje em dia a gente acaba terceirizando muito das nossas relações, é ou não é? A gente terceiriza para criar filho. É impossível criar filho sem terceirizar. Quem consegue criar filho sem terceirizar hoje em dia? Você tem um serviço, você tem um judô, tem um balé, tem uma atividade qualquer e você vai repassando. Isso é ruim por si? Na verdade, eu tenho aprendido na minha vida que as coisas não são ruins por elas. Elas são ruins ou boas de acordo com o sentido que você der a elas. O como a gente faz é mais importante do que o que a gente faz. Se você tiver usar a internet, usar Facebook, usar e-mail, usar WhatsApp e essa parafernália de meios de comunicação e conseguir usar bem para aproximar as pessoas, para sensibilizar as pessoas, está muito bom. Porque há muito tempo se usou a palavra, usou a relação direta para violentar, para homens violentarem mulheres, para homens violentarem homens, para pais violentarem filhos. Então a relação humana não é esse paraíso que a gente hoje em dia gosta de falar. Nós precisamos aprender a dar sentido para a relação humana direta. E as nossas crenças vão se realizando no decorrer do tempo. O outro pressuposto que René Descartes colocou, que invadiu todo o pensamento científico, é da neutralidade do cientista. Experimento, verdade científica é aquela que você pode reproduzir em todo mundo. Você faz uma experiência aqui em Santos. Se ela pudesse ser reproduzida em qualquer outra parte do mundo, naquelas condições, você vai ter produzido um pensamento científico. Por quê? Porque o observador é neutro. O observador não influi no que é observado. Isso pensava René Descartes, isso pensava a ciência e a física tradicional. De lá para cá as coisas mudaram muito. A economia, por exemplo. Se a maioria dos agentes econômicos do país achar que vai ter inflação, o que acontece? Eles vão aumentar o preço. E se eles aumentar o preço, vai acontecer o quê? Inflação. Então a crença das pessoas produz a realidade. Se você achar que está muito doente, apesar de clinicamente não ter nenhum problema, o que vai acontecer com você? Você vai adoecer. Eu me lembro de ter conversado uma vez com uma educadora, uma professora, que estava ensinando para outra, eu não estava conversando com ela, mas ouvi a conversa. Uma falando para outra como é que você finge ter erisipela.
Você que pensava que vinha para uma reunião do centro espírita e não ia ter uma cultura, você vai agora ter uma receita de como forjar uma erisipela. Ela falava para a outra: pega um balde de metal com água fervendo, põe a sua perna ali, e a fervura vai fazer com que a sua pele fique escaldada, fique quase que queimada, ela fica vermelha e inchada. Coloca nessa água sal grosso, porque aí favorece a puxada de líquido da própria pele e da própria perna. E isso, imediatamente você corre até os médicos que têm um estigma com relação à erisipela. O médico não sabe bem o que faz com isso. Os mais experientes falam assim: vai se benzer porque eu não sei resolver, né? E assim ela conseguiu uma licença médica. Aquela pessoa que faz isso acha que não está doente, finge uma doença, mas de verdade está doente, de uma doença muito mais complicada do que aquela que ela está forjando. A mente da gente, ela é poderosa. E hoje, atualmente, já não é mais só crença de místicos, nem experimentos concretos. Hoje, se você tiver contato com a física quântica, você vai ver situações que desafiam profundamente os cientistas de hoje em dia. A física quântica tem como território principal hoje de investigação as micropartículas, aquelas que estão abaixo dos elétrons, dos nêutrons, as micropartículas subatômicas. E lá os cientistas se defrontaram com uma dificuldade muito grande de saber se aquelas micropartículas elas fazem parte de uma matéria ou de uma energia. Porque em algumas observações que eles faziam daquelas micropartículas, elas se comportavam como matéria. E aí eles chegavam à conclusão de que era matéria, escreviam lá. Aí mudava, vinha uma outra pessoa observar aquela mesma realidade, as micropartículas se comportavam como energia. Aí eles começaram a falar: mas como assim? E eles fizeram tantas vezes esse experimento que chegaram a uma conclusão arrasadora. Conforme o observador, as partículas se movimentam como matéria ou como energia. Vocês já pensaram a respeito disso? Que coisa mais maluca! O observador, aquele que deveria ser neutro, segundo René Descartes, segundo a ciência tradicional, que não pode influenciar na realidade observada, ele faz a realidade observada. Se você desesperadamente tentar encontrar alguma coisa, você já tentou encontrar uma chave desesperado em casa? A chance de se encontrar é pequena. Uma pessoa está muito solitária e fala assim: hoje eu vou encontrar o grande amor da minha vida a qualquer custo. Rola? Claro que não. Viktor Frankl, um grande psicólogo, tem uma história muito bonita que não cabe contar aqui. Ele conta isso de uma maneira muito interessante na parte sexual. Ele fala que as pessoas que têm mais problema de impotência sexual são aquelas mais preocupadas com o desempenho. Pessoas fissuradas, obcecadas com o seu próprio desempenho sexual, sabe o que acontece? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso ele chama de hiperintenção. Quando você tem muita fissura, muita obsessão por fazer uma coisa, a mente da gente produz sintomas, produz doenças, produz realidades. E não é só inflação, não é só impotência, não é só perder chave ou solidão. Nós produzimos a nossa realidade, como os antigos sábios falavam. E isso hoje já não é mais misticismo ou espiritualismo. Isso hoje é uma realidade científica, atestada por todos. Nessa condição, hoje,
Eu falei tudo isso para preparar a nossa conversa de hoje, porque eu preparo as minhas falas em cima do livro Caminho, Verdade e Vida, de uma série linda de Chico Xavier e Emmanuel, onde Emmanuel pega pequenos trechos dos evangelhos e faz rápidos e sucintos estudos a respeito de cada pequeno trecho. É maravilhoso. Quem quiser aprofundar um estudo sobre o evangelho, use essa série. São 5 livros, 180 a 200 passagens por livro, e ele faz esse estudo de uma maneira muito interessante. Hoje a passagem diz assim: e aquele que não crê será condenado. Quem falou isso? Jesus Cristo. Qualquer ligação com o que a gente falou até agora não é mera coincidência. Se conforme a tua atitude perante o Espírito, perante a realidade espiritual, perante Deus, você vai ser condenado. Essa fala é uma fala muito pesada, a gente ouve muito pesado, sabe por quê? Porque ela foi deturpada pela religiosidade e pelo cristianismo ao longo do tempo. Quando fala condenado, a gente já pensa no quê? Inferno, azeite quente, borbulhando, um fogo grande dentro de você, você naquele tacho e fervendo por quanto tempo? Por toda a eternidade. Que absurdo pensar uma coisa dessa, gente. Jesus Cristo veio nos propor o perdão. Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofender? Perguntou o discípulo para o mestre. Qual foi a resposta? 70 vezes 7. É lógico que é um símbolo. Ou você tem uma caderneta em casa para perdoar 490 vezes cada pessoa. Você tem uma caderneta assim? É lógico que isso é um símbolo. E esse símbolo quer dizer o que para a gente? Que nós devemos perdoar infinitas vezes. Então nós devemos perdoar infinitas vezes, e Papai do Céu, por causa de um erro, condena a gente ao azeite quente por toda a eternidade. Há lógica nisso? É claro que o inferno é uma criação humana. Então nós precisamos nos libertar do inferno. Ou alguém quer ficar no inferno? O inferno é um dos grandes símbolos daquilo que a gente vem falando até agora. O ser humano interesseiro criou o inferno mitológico, o inferno teológico. E sabe como é que ficou a vida do ser humano ligado a uma religião na Terra? No inferno. Por quê? Porque nós vivemos naquilo que nós acreditamos. Levanta a mão aqui quem acha que não cometeu nenhum erro importante até agora na vida. Se for para pensar tradicionalmente, você vai pro inferno. Tá todo mundo com o endereço já marcado, tá? Todo mundo vai para o inferno aqui. Você prefere azeite de que marca? Galo, pelo menos, né? Já que é para queimar no azeite quente, que seja um azeitinho bom, né? Todo mundo aqui vai ser, como é que é? Bacalhau, para ferver no azeite quente, né? Nosso destino é ser bacalhau. A gente tem que brincar, porque esse terror que foi colocado, ele é um terror utilitarista. Como é que é isso? É uma tática de dominação de mentes. Porque se eu falo para vocês, com toda a convicção e com toda a força, que quem pecou vai para o inferno, imediatamente nós chegamos à conclusão de que estamos com a passagem marcada. Se vocês chegarem a essa conclusão, vocês vão fazer qualquer coisa para sair do inferno. E aí eu começo a propor saídas para vocês. É uma tática de venda, gente. Isso é uma tática de venda. Quem já trabalhou com vendas sabe o que eu estou falando. Primeiro eu coloco o bode dentro da sala, depois eu vendo a saída do bode. E a igreja fez muito isso.
Teve uma época que a igreja católica queria fazer o Vaticano, uma parte mais cara do Vaticano, e inventou uma coisa chamada indulgências. As indulgências eram mais ou menos um menu de restaurante, onde você tinha todos os tipos de pecado e o preço de cada um. Como é que é? Assassinato, tantos mil. Adultério, tantos mil. Falso testemunho, tantos mil. Vocês duvidam disso? Gente, isso é história. É só pesquisar na história. Foi contra isso e várias outras coisas que Martinho Lutero se insurgiu para denunciar o absurdo que era isso. O absurdo. A venda das indulgências. Eu conseguindo fazer isso, essa noção de pecado, eu controlo as pessoas pelo dinheiro. Mas não é só pelo dinheiro que as pessoas eram controladas também pela informação. Então vamos supor que nós sejamos aqui todos membros de uma mesma comunidade e que eu seja o sacerdote. É uma maravilha o espiritismo não ter sacerdotes. É lindo isso, é muito bacana. Nós já estamos acostumados com isso, mas a gente deveria rever a importância disso. Sabe por quê? Imagina que eu confessasse todos vocês e eu soubesse todos os segredos de todos vocês. Eu teria algum poder sobre vocês? Sim. Fala a verdade. Quem está traindo quem? Eu estava sabendo tudo. Eu estava sabendo quem está roubando no trabalho, quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. Isso é um poder maravilhoso. Tudo isso foi estratégias de reter as pessoas nas mãos de organizações econômicas. E foi por causa disso que milhares e milhares de pessoas, especialmente no surgimento da ciência, do que, como eu falei, René Descartes é um grande símbolo, no surgimento da ciência, contra o que a religião oficial se impôs. Vocês sabem aquelas passagens de Galileu Galilei, que ele foi obrigado a negar que a Terra era redonda, e foram perseguidos diversos outros cientistas. Foi contra essa religiosidade que surgiu a não crença. Muita gente hoje, nunca houve uma época da humanidade em que tanta gente não acreditava em nada. Hoje muita gente se orgulha de falar: eu sou ateu, não acredito em nada. E como entender então essa frase de Jesus? Aqueles que não crerem serão condenados. Em primeiro lugar, o que será condenação? Em segundo lugar, o que é aqueles que não crerem? Não crerem no quê? Na Santíssima Trindade, no dogma da infalibilidade papal. Eu sei que o Francisco é bem simpático, eu também gosto bastante dele. Vocês acham que ele é infalível? Não. Inferno para vocês. Inferno para vocês. Vocês nunca mais vão para o céu. Na época em que o Espiritismo surgiu, havia um grande preceito da Igreja Católica em que falava assim: fora da Igreja não há salvação. Isso quer dizer o quê? Dos católicos no mundo não chega a 1 bilhão de pessoas. São 7 na Terra. Todo mundo que tem carteirinha católica, tá bacana, seus problemas se acabaram-se, beleza, você vai para o céu. Todo mundo que não tem carteirinha católica vai para o inferno, porque fora da igreja não há salvação. E aí, inspirado maravilhosamente pelos Espíritos, o que Kardec propôs para o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Quem é a doutrina, quem é a religião que é detentora, que só tem pessoas caridosas nas suas fileiras? Quem é? O mais desavisado vai responder aqui: o Espiritismo. Verdade?
Tem um monte de mau caráter. No espiritualismo, lá em São Vicente tem um monte de propaganda da cigana do amor. Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Traga o seu marido já. Traga o seu amor já. Quanto tempo se vendem serviços espirituais? Você lembra daquele filme muito famoso que começou no espiritismo? Não é que é daquele rapaz que morreu, a mocinha, o Ghost. Vocês lembram daquela médium? Que era a Lupe, né? Como é que ela sobrevivia? Vendendo serviços espirituais. Tem mau caráter no espiritismo? Cheio. Se vocês forem ver uma notícia moderna, que não é da ficção, vocês vão ver, e eu falo isso com muita tristeza, mas o espiritismo precisa fazer essa autocrítica e perceber como é que as coisas acontecem dentro de si. Recentemente, Luiz Antônio Gasparetto, que é filho de Zíbia Gasparetto, que para muita gente é um símbolo do espiritismo no Brasil, mas que nem eles mais se definem como espíritas. Eles colocam como os espiritualistas independentes. Ele comprou a mansão Jafé, na cidade de São Paulo. A reforma custou mais de 6 milhões de reais. As torneiras são de ouro. Os vitrais são importados da Europa. Ele tem um quarto imenso só para as 2.000 calças que ele tem. O delírio e o egoísmo, eles são humanos. A salvação, para nós, ela também é uma conquista interior. Quem disse isso? Um outro barbudinho, um pouco mais de cabelo que eu, falou assim: o reino dos céus está dentro de vós. Não está na hóstia, não está no passe, não está no dízimo. Quando é que Jesus disse: pagai o dízimo e entrarás no reino dos céus? Quando foi? Mas todos nós temos como buscar a essência das religiões. E o catolicismo teve figuras fantásticas a ensinar a gente a essência do pensamento religioso. Por exemplo, Francisco de Assis. E tantos outros vieram nos ensinar a essência da religião. Chico Xavier também veio ensinar a essência da religião. Irmã Dulce também, Madre Teresa, Mahatma Gandhi. Muitos vieram ensinar a essência da religião para a gente conseguir ultrapassar a aparência da religião e ir na essência da religião. Está na hora da gente parar de brigar por fronteiras. Está na hora da gente parar de usar o que nos deveria unir para guerras religiosas. Ainda hoje, as pessoas na história da humanidade já se torturou em nome de Jesus. Já se perseguiu em nome de Jesus. Nas noites de São Bartolomeu, assassinou-se mais de 300 pessoas por serem protestantes. O Espiritismo, o Livro dos Espíritos, foi objeto de um auto de fé na Espanha, que queimou centenas de exemplares. Nós precisamos parar, gente. No Rio de Janeiro, uma menina saindo de um culto de Umbanda, afro-brasileiro, não sei se candomblé ou Umbanda, uma menininha, estava com a vestimenta própria, levou uma pedrada na cabeça. No mesmo Rio de Janeiro, um médium que fazia um trabalho muito popular foi assassinado, morava dentro do centro em que ele trabalhava. Nós estamos num tempo muito difícil. Nós precisamos perceber pelo que vale a pena viver, pelo que Jesus colocou a gente aqui, pelo que Deus colocou a gente aqui na terra. Nós precisamos entender qual é o cerne de Deus, o que Deus está querendo para a gente. E na carta de João, ele faz essa revelação impagável. Deus é
amor. Há um sentido profundo em todas as coisas que acontecem na tua vida. Você quer saber por que a tua sogra está na tua vida? Você quer saber por que o teu filho está na tua vida? Você quer saber por que você tem chefe ruim? Por que você muda de cidade e o problema continua? Por que você muda de emprego e os problemas continuam? Por que você muda de marido e os problemas continuam? Quer saber? Porque o problema está onde? No marido, na cidade ou no emprego? Nós mesmos. O reino dos céus está dentro de nós. Vamos parar de nos alienar. O que as religiões são meios de alienação, nós podemos transformá-las se você for na essência, se você for no divino das religiões e não no humano. Se você for, se tiver no humano das religiões, você vai se aprisionar nos dogmas. E o Espiritismo quer a fé raciocinada, quer liberdade de pensamento. E nessa fé raciocinada, nós precisamos finalmente conseguir separar o que é do homem e o que é de Deus, e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos fazer essa diferença. Se você conseguir perceber isso no dia a dia da tua vida, você vai entender que aquela pessoa que você antipatiza, eu sei que espírita é algo superior, a gente não antipatiza com ninguém, não é verdade? Nem ninguém antipatiza gratuitamente com a gente também. Isso não acontece. Claro que acontece, mas com a visão essencialmente cristã, com o aporte do Espiritismo, você vai ver em cada antipatia gratuita na tua vida. Gratuita como? Do nada, sem motivo, a pessoa não viu, não te conhece e não foi para a tua cara. E você é a mesma coisa. Não viu, não conhece a pessoa, mas alguma coisa me diz que o cara é um pilantra. Gente, se não veio dessa vida, veio de onde? De outras. Se veio de outras vidas, quer dizer que você e essa pessoa com quem você antipatiza podem estar arrastando essa antipatia há décadas, há séculos, há milênios. Com essa visão do amor e com essa visão do Espiritismo, você pode ver naquilo uma oportunidade de redenção e de libertação dos teus ódios, para parar desse círculo de vinganças mútuas. Porque numa vida eu sou o algoz e ele é a vítima, na outra vida ele é a vítima e eu o algoz. Quanto tempo você vai ficar nessa prisão? Você vai aprender que a tua doença, a doença física, ela é a expressão de uma desarmonia espiritual. E o Espiritismo mostra isso muito bem. Estude, veja como isso é verdade. Não é só a úlcera gástrica que vem da nossa maneira de se posicionar. Não é só todas as doenças, antes de se expressarem no corpo físico, elas são doenças espirituais. O que você pensa que é o mal, a gente chama de mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mal de Hansen. A doença não é o mal. O Espiritismo vem transformar completamente isso. E ela vem falar: a tua doença é o início da tua cura espiritual. Você, com essa visão, você não vai mudar os seus fatos. O Espiritismo, com a visão que ele traz para a gente, com o aporte fundamental da doutrina cristã, ele não vai mudar a tua realidade. Você não vai ter o carro que você queria, você não vai ter a promoção, porque hoje em dia você avalia a religião assim, né? Mudei de religião e essa aqui é porque é boa, porque eu já troquei de carro, consegui uma promoção, tenho isso e aquilo. Não vai mudar. Você vem com essa expectativa? Esquece. Nós podemos mudar totalmente a nossa vida a partir de Jesus Cristo e do Espiritismo, mas não vai mudar fato nenhum. Mudar toda a vida sem mudar fato nenhum. Isso mesmo. Porque o que muda a vida da gente é o nosso ponto de vista. Quando você conseguir enxergar na tua doença um meio de cura, no teu conflito um meio de emancipação do ódio, do rancor e da vingança, a vida da gente não muda, gente.
todo ano, 31 de dezembro, todos nós pedimos o quê? Saúde, dinheiro. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A gente quer que não tenha, não é só isso, a gente quer que não tenha guerra no mundo, não tenha conflito na família. O que mais? Não tenha doença, tenha dinheiro no bolso, o que mais? A gente não quer isso? Alguma vez deu certo? Olha quantos anos você está pedindo a mesma coisa. Alguma vez deu certo? Nunca. 31 de dezembro de 2015, você vai pedir o quê? A mesma coisa. Uma professora perfeita, que goste muito de seus alunos, pode atender qualquer pedido desses alunos, se ela gostar muito deles. Menos um. Professora, dá para a senhora nesse ano não passar nenhuma lição? Eu gosto muito da senhora, acho a senhora maravilhosa, gosto muito das suas aulas, mas dá para nesse ano não ter lição nenhuma? Dá para atender isso? Não. Papai do céu nunca vai atender os nossos pedidos. Ele não pode atender. Não tem como Deus atender um ano inteiro, uma vida inteira, sem problema nenhum. O que é o paraíso? Uma vida inteira, a eternidade sem problema nenhum, ouvindo anjo tocar harpa. E se você já teve um vizinho que toca violino, você vai concordar comigo, se ele for bem legal, te cansa em um mês. E a eternidade toda ouvindo blé 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 de anjo. O paraíso é nós encontrarmos Deus em tudo que acontece na vida. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Se você for capaz de ver Deus acontecendo à tua volta, nas formas mais aparentemente ruins, como a doença, como o conflito. Maurício, como que a doença pode ser boa? Muitos aqui, não vou pedir para levantar a mão, muitos aqui vieram buscar Deus por causa de problemas. A minha estimativa é que seja a seguinte porcentagem: todos. Pelo riso vocês já confirmaram. A mãe vê a filha vindo de longe e fala: mãezinha querida, meu amor. E a mãe já experiente olha para ela e fala assim: quanto? Nós passamos muito tempo sem buscar a Deus, sem buscar a religiosidade, achando que nós éramos autossuficientes. Eu sei que vocês não, estou falando de outras pessoas. A gente fica pulando de galho em galho quando as coisas complicaram. Mas é vergonha a gente vir por causa da dor até uma casa de oração? Não é. Vergonha é ir embora quando curar. Vergonha é a mãe ser indigna se não fizer o que a gente quer. A mãe não deu o que a gente quer, a gente faz o quê? Criança do supermercado, já viu? Tirando do supermercado, se atira no chão e faz a bagunça. Quem são essas crianças? Quem são? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós gostamos de Deus, nós adoramos Deus, nós achamos Deus maravilhoso. Quem crê em Deus aqui? Todo mundo levanta a mão. Deixe que faça o que eu quero. A gente reza pedindo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer. Só que depois, na hora do Pai Nosso, a gente não consegue perceber que Jesus Cristo deu uma pegadinha pra gente e mandou a gente falar assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente fala isso sem pensar. Sabe hino nacional?
Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Que foi mesmo que eu disse agora? Nós estamos repetindo desde pequenininho e a gente não sabe o que fala. Será que a gente sabe o que fala quando fala Pai nosso que estás no céu? Será que a gente sabe? Jesus colocou uma poderosa chave nas nossas mãos. Nós estamos presos. Você está preso. Eu estou preso no universo feito e construído com as nossas construções mentais, com os nossos padrões. A nossa infelicidade, ela é fruto dos nossos preconceitos. O pai que tem horror a homossexuais, ele pode ver o seu filho apresentar o seu grande amor. Pai, eu vou apresentar o meu grande amor hoje. Aí vem um menino lá e ele fala: ah, legal, seu amigo, você não vai trazer o seu grande amor? Nós sofremos o que a gente quer sofrer. Nós sofremos o que nós mesmos construímos para a gente. Portanto, essa é a má notícia. Mas a boa notícia, consequência dessa, é que nós podemos nos libertar. A solução, a chave do nosso cárcere está na mão de quem? Nós estamos gastando a unha tentando cavar buraco na cadeia. Sabe o que tem na nossa mão? A chave da porta está na nossa mão. Nós podemos fazer uma outra crença para a gente. Ao invés de achar que todo mundo é nosso inimigo. Vocês têm essa postura no trânsito? Todo mundo é nosso inimigo? Quando você faz análise política do quadro eleitoral que está no Brasil hoje, o quadro político, não te parece que todo mundo é teu inimigo? Quando você analisa uma reunião de condomínio do teu prédio, não parece que todo mundo é inimigo um do outro? Festa de final de ano, família, todo mundo irmão, todo mundo parente. Não parece que todo mundo é inimigo? Porque nós construímos a nossa infelicidade. Vós conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Os nossos maiores inimigos, os nossos maiores desafios não podem ser afastados das nossas vidas, porque foram planejados minuciosamente no nosso planejamento reencarnatório. Para quê? Para a gente se libertar dessa corrente de vinganças mútuas que a gente carrega há séculos, para a gente se limpar o nosso corpo espiritual que ficou contaminado com homicídios, suicídios, rancores, culpas e invejas. Como é que a gente limpa isso se estiver muito sujo? Com a doença, porque a doença vai fazer você buscar Deus e buscar o cuidado consigo mesmo. Depois de uma doença, da cura de uma doença, você cura também o teu espírito. Tudo isso são convites para a nossa mudança. Tudo isso são caminhos para a nossa mudança. Nós estamos dispostos a eles? Ou a gente vai continuar preso no cárcere das nossas crenças, achando que mulher é tudo igual, que negro quando não faz na entrada faz na saída, que homem só muda de endereço? Quanto tempo nós vamos ficar alimentando ódios, preconceitos, mágoas e culpas? Por quanto tempo? Santos, uma vez, pelo menos nos últimos tempos, teve um prefeito que era negro e nordestino. Aí já é demais, né? Negro e nordestino é demais. Tudo bem, se for negro só, tudo bem, mas negro e nordestino? Aí no Gonzaga, o coração da cidade, tinha um monte de pichação lá: fora nordestinos. Você tem horror ao que é feito na Europa com os refugiados? A gente precisa olhar mais dentro da gente mesmo. Esse filme que está agora das empregadas domésticas, ele ajuda muito a gente pensar sobre a gente mesmo, sobre o quartinho que tem no fundo do apartamento da gente. Nós estamos sendo convidados à renovação. Não é pelo espiritismo, é pela vida. Quem resolver aceitar, se renova junto com o planeta. Quem não se renovar junto com o planeta, vai para outra escola.
mas nunca o azeite quente. Sempre banhado no amor de Deus. Obrigado, gente.